Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre medidas provisórias. O nosso convidado é o professor e consultor legislativo do Senado, João Trindade Filho. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço a oportunidade. Como é de praxe aqui no programa, a gente sempre pergunta pelo início da trajetória dos convidados, né? Como é que o direito surgiu na sua vida? Tinha alguém na família? Qual foi a influência? Sim, o direito surgiu na minha vida já muito cedo, ainda quando eu estava no ensino médio, eu já acompanhava. Meu pai é advogado e professor de direito, professor de introdução ao direito, e eu já o acompanhava discutindo algum tema, já ouvia comentando, estudando, fazendo pós-graduação na área de direito, então sempre foi algo que estava no meu radar ali, sempre foi um curso que eu admirei. E aí eu fiquei em dúvida até entre fazer direito ou letras, terminei optando pelo direito e não me arrependo de forma alguma até hoje, muito pelo contrário. E nessa convivência, alguma área do direito já o atraía, assim, chamava um pouquinho mais a atenção? Um pouco. O meu pai sempre falava, olha, ele advoga mais na área trabalhista, e foi uma área que eu conheci um pouco por intermédio dele, mas ele sempre dizia, olha, direito constitucional é que é a base de tudo, direito constitucional é que é realmente o fundamento para todos os demais ramos do direito. Então, quando você entrar na faculdade, se realmente entrar na faculdade de direito, não esqueça nunca de estudar direito constitucional. Então, acho que isso terminou entrando na minha cabeça e eu terminei realmente enveredando por essa área. Então, desde acho que o segundo semestre da faculdade, eu já comecei mesmo a me dedicar a essa parte do direito constitucional. Também estudei as outras matérias, mas sempre guardei uma predileçãozinha pela área do direito público, né, a área penal, administrativo, mas especialmente o direito constitucional mesmo. Ou seja, o período na faculdade confirmou essa tendência, né, do direito constitucional. Sim, exatamente. Já foi um período bem formativo mesmo, e aí, depois que eu comecei a ver direito constitucional na faculdade, eu não tive mais nenhuma dúvida de que era com aquilo dali que eu queria trabalhar. E a importância dos professores nesse processo? É fundamental, porque um professor, ele nunca passa incólume por um aluno, seja um bom professor, seja um professor não tão bom, ele sempre deixa alguma marca. E também vários professores reforçavam essa ideia de que o direito constitucional era a leitura que era necessária para todos os demais ramos do direito. Então, eu comecei a fazer meu curso superior no meu estado de origem, que é a Paraíba, e concluí já aqui em Brasília. Mas toda essa parte do direito constitucional eu fiz ainda lá na Universidade Federal da Paraíba. Então eu já trazia essa leitura aqui de constitucional. Terminei fazendo também algumas matérias específicas de direito constitucional, e aí depois que eu me formei, aí fui partir para especialização e para o mestrado, aí já realmente na área específica de direito constitucional mesmo. Então, o senhor, quando se formou, não foi direto advogar, só foi buscar mais formação ainda? Isso, na verdade eu fiz as duas coisas paralelamente. Quando eu me formei, eu era técnico do Ministério Público da União. Então, eu já trabalhava no gabinete de subprocurador-geral da República e com assessoria, com a parte de assessoramento jurídico. E aí, quando eu me formei, então eu já tinha um cargo público. O meu objetivo naquele momento era conseguir ser aprovado num concurso de nível superior, que foi o que eu consegui pouco depois da formatura, e também buscar uma formação continuada. Como eu sempre tive essa vontade de lecionar, então, também por influência do meu pai, ele sempre me falava da necessidade de fazer uma especialização, de fazer um mestrado. Então, eu sempre tive essa ideia de fazer alguns cursos de pós-graduação. Aí, quando terminei a faculdade, um pouco tempo depois entrei na especialização, dei um tempinho para desopilar um pouco do âmbito acadêmico e depois entrei no mestrado. Hoje, qual é a sua rotina? Olha, hoje eu sou consultor legislativo do Senado Federal, então é uma atividade que é muito específica. Lá a gente trabalha sem vinculação direta a nenhum senador, então a gente trabalha por demanda dos senadores, mas sem ser subordinado diretamente a nenhum senador, que é algo que eu, pelo menos, reputo bem interessante, porque a gente tem a dinâmica, ou vê a dinâmica dos acontecimentos políticos, mas resguarda a independência técnica do nosso trabalho. E aí, quando eu fiz o concurso especificamente para a área de Direito Constitucional e Administrativo, que é a área em que eu trabalho hoje,
eu já sabia que era nessa área que eu queria realmente me aprofundar. Então, basicamente, em termos profissionais, eu vou ao Senado, recebo as demandas, a gente recebe as demandas de fazer um projeto, de fazer um estudo, de fazer um parecer sobre determinado tema, de pesquisar o direito comparado, como é que funcionam determinados institutos e propor projetos de lei e emendas à Constituição, e também nos horários em que eu não estou no Senado Federal, aí eu posso também ministrar aula. Eu dou aula em curso preparatório para concurso, em cursos de graduação e também de pós-graduação. No caso de um consultor legislativo, não basta só gostar de direito, saber da matéria, direito constitucional especialmente, mas também é preciso entender um pouquinho da política, né, e das articulações que também fazem parte, né, desse jogo todo, né? Olha, é fundamental, quer dizer, para o bom exercício da atividade de um consultor legislativo, eu acho que são necessárias habilidades que nem todas o concurso público seleciona. Há um concurso público de provas e títulos, mas que é um concurso muito voltado para quem é especialista na área. Então, o concurso é feito por áreas do conhecimento. Então, por exemplo, se eu fiz o concurso para a área de direito constitucional, é com essa área que eu vou trabalhar. Mas, realmente, como você falou, é preciso que haja também uma certa sensibilidade política, porque a gente atende a 81 senadores dos mais diversos espectros políticos, das mais diversas ideologias, muitas vezes, inclusive, senadores pedindo orientações diferentes para um mesmo tema. Então, realmente, é preciso ter essa sensibilidade para poder dar uma roupagem técnica àquela orientação de natureza política que é pedida pelo senador, que é a pessoa que está legitimamente eleita pela população para dar essa diretriz. O programa é muito visto por estudantes. E o senhor, ainda jovem, está numa posição que é muito interessante, no exercício também da condição, né, de profissional que também teve formação no direito. Como é que o senhor conseguiu se impor num ambiente que é conhecido, né, por ter tantas, né, entre aspas, raposas políticas, né? São aqueles mais experientes, são aqueles que têm toda uma história, né? Costuma-se falar muito isso do Senado. Como é que o senhor conseguiu se impor num ambiente como esse? No caso especificamente do Senado, eu já cheguei numa posição um pouco mais confortável, porque eu já cheguei aprovado no concurso público. Então, eu fui aprovado no concurso de 2012, fui chamado já no próprio ano de 2012, e o fato de eu ter sido bem colocado para uma área mais concorrida, que é a área de direito constitucional, já era um cartão de visitas que já me dava bastante conforto. E a própria carreira na consultoria legislativa já é um pouco desenhada para dar essa proteção à independência técnica de cada consultor. Mas não tem jeito, assim, sempre até entre pessoas mais velhas, às vezes gera alguma desconfiança. Não será que realmente sabe a matéria? Será que realmente vai dar conta disso daqui? E aí não tem jeito, a gente vai, e é um conselho, inclusive, que eu dou para quem é mais jovem, também está estudando, a gente vai demonstrando o que a gente sabe no dia a dia mesmo, sem afobação, sem necessidade de ser arrogante, sem necessidade de afirmar o que se sabe. A gente vai no trabalho de formiguinha, vai conseguindo. Graças a Deus eu já estou há 5 anos no Senado Federal e posso dizer que gosto bastante do que eu faço, sou plenamente realizado em termos profissionais, e eu acho que hoje eu alcancei até um grau de respeito entre os colegas, tudo, e a gente se respeita bastante, não só pelo conhecimento de cada um, mas também pelo fato de todo mundo saber das próprias limitações, saber o que um pode aprender com o outro, saber realmente adaptar o nosso conhecimento às demandas que surgem da sociedade. Então, com esse trabalho de formiga mesmo, a gente vai conseguindo construir essa reputação. Tá certo. Professor, vamos ao nosso primeiro intervalo? Vamos sim. Perfeito. O Saber Direito Debate volta daqui a pouco. Continue com a gente. O Saber Direito Debate está de volta hoje com o professor e consultor legislativo do Senado, João Trindade Filho. Falamos sobre medidas provisórias. Professor, para quem o senhor preparou esse curso que foi exibido aqui na TV Justiça ao longo da semana? Olha, eu preparei pensando em 2 públicos, primeiramente. Um que tem uma gigantesca audiência, o Saber Direito, entre os estudantes de graduação.
Então, de certa forma, inclusive, até alguns alunos me falam que o saber direito é como se fosse uma aula de reforço e de aprofundamento do que eles veem na graduação. Então, eu pensei nisso. Às vezes, durante a graduação, a parte de processo legislativo em geral e de medida provisória em particular é vista de uma forma um tanto quanto rápida. Então, eu pensei exatamente em a pessoa fazer uma revisão, também aprofundar alguns temas, ter uma ideia prática acerca disso. E também o outro público que eu pensei foi no cidadão comum. A gente sempre ouve falar que foi editada uma medida provisória, que tem determinada medida provisória trancando a pauta da Câmara ou do Senado. Então, eu acho que é importante o cidadão entender o que é uma medida provisória, em que ela pode impactar na vida da pessoa, como é que é o andamento daquilo. Então, foi basicamente nesses dois públicos que eu me inspirei na hora de delinear o que a gente iria discutir. Na vida política, a gente fala muito em autonomia dos poderes, a gente fala na separação dos poderes. Entrando no assunto das suas aulas, quando o governo edita um ato com força de lei, ele não está violando esse princípio da separação dos poderes? Não, ele estaria violando se a gente levasse em conta uma separação rígida de poderes. Se a gente levasse em conta que o executivo só administra e que o legislativo só legisla. Mas desde o próprio nascedouro lá, ou da forma como a gente entende hoje a separação de poderes, que vem lá de Montesquieu, ele não foi o criador da teoria, mas foi o grande propagador dessa teoria da separação de poderes, já se reconhece que os poderes não são estanques entre si, quer dizer, eles dialogam entre si, eles se comunicam e um exerce também a função dos demais, embora de maneira atípica. Então, nesse contexto, a medida provisória em si não é um problema dentro da separação de poderes. O que é um problema é o abuso na edição de medidas provisórias. Quer dizer, a existência de algum tipo de legislação emanada do Poder Executivo, algum tipo de legislação que é feita pelo Poder Executivo de maneira atípica, é natural em todos os países do mundo. O problema que existe não só no Brasil, mas também em outros países, é um problema de abundância dessas medidas provisórias. Quer dizer, algo que deveria ser usado em caráter excepcional se torna algo quase que corriqueiro. Então, do ponto de vista da independência e harmonia entre os poderes, o grande problema, o que causa mais preocupação, é mesmo o abuso na edição e não a figura em si da medida provisória. Já que o senhor falou em abuso, na ditadura militar, um recurso muito usado para afirmação do regime era o uso do chamado decreto-lei, dos famigerados decretos-leis. A medida provisória seria uma versão atualizada, modernizada, enfim, do decreto-lei? Essa é uma grande discussão bem interessante. Eu diria que a medida provisória não é filha do decreto-lei, mas ela é sobrinha. Vamos dizer assim, ela é livremente inspirada na figura dos decretos-lei. Inclusive, chegou-se a cogitar de, na Constituinte, usar o termo decreto-lei, mas ele já vinha com uma carga tão pejorativa de dois períodos autoritários, quer dizer, do período do regime militar e do período também do regime do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Então, como o decreto-lei ele só apareceu no Brasil com essa nomenclatura em períodos ditatoriais, se preferiu usar outra nomenclatura e falar-se em medidas provisórias. Mas existem algumas diferenças, especialmente da medida provisória como ela ficou hoje, depois da emenda 32 de 2001, existem algumas diferenças interessantes. Por exemplo, na época da ditadura militar, o decreto-lei ele era editado e, se ele não fosse apreciado pelo Congresso dentro de um determinado prazo, ele era considerado aprovado. Existia uma espécie de uma presunção de que o Congresso concordava com os atos emanados do Poder Executivo, que para uma democracia é algo absolutamente inconcebível. E aí, na medida provisória, mesmo na redação original de 88, já se inverteu essa lógica. Quer dizer, se a medida provisória não é apreciada pelo Congresso dentro do prazo, a presunção é de que ela está sendo rejeitada. A presunção é de que ela cai. Então, isso daí, só essa questão já representa uma mudança da dinâmica do relacionamento entre os poderes. Então, embora seja inegável que a medida provisória tem como origem próxima os decretos-lei, também não dá para a gente dizer que é uma exata linha de continuidade. Quer dizer, não dá para a gente afirmar, por exemplo, que a medida provisória é um resquício autoritário, como alguns autores chegam a afirmar.
por falar em resquício autoritário, editar uma medida provisória sem os pressupostos para isso, é crime de responsabilidade? Não necessariamente, pode até configurar. Porque a gente também tem que entender que a figura do crime de responsabilidade, segundo o próprio artigo 85 da Constituição, é a figura do atentado à Constituição. Quer dizer, exige-se uma conduta dolosa, exige-se uma conduta de descumprir intencionalmente algum dispositivo da Constituição Federal. Claro que quem vai aquilatar, quem vai avaliar se esse descumprimento é grave o suficiente para gerar a perda do cargo, que é a consequência máxima do crime de responsabilidade, é o Senado Federal. Mas para que se configure o crime de responsabilidade, é preciso um descumprimento intencional de um determinado dispositivo da Constituição. Nesse sentido, a edição de uma medida provisória sem os pressupostos de relevância e urgência, ou mesmo numa matéria em que ela é vedada, pode até configurar, sim, um crime de responsabilidade, mas não é algo automático. Quer dizer, se o presidente editar uma medida provisória por entender que aquela matéria precisava de uma resposta imediata, e o Congresso Nacional tem uma divergência de leitura e diz, não, essa matéria aqui é relevante, é urgente, mas não precisava de uma medida provisória, isso daqui a gente vai rejeitar porque poderia ser tratada por um projeto de lei em regime de urgência. Não me parece que um ato dessa natureza, uma divergência de leituras, pudesse necessariamente configurar um crime de responsabilidade. Mas, por exemplo, se o presidente edita uma medida provisória, num caso em que obviamente não há relevância e não há urgência, ou ainda, se ele edita uma medida provisória numa matéria em que ela é vedada, mesmo tendo sido alertado de que aquilo era vedado, aí a gente já tem uma situação que pode sim configurar um crime de responsabilidade. E é o Congresso que provoca o Judiciário a examinar se há pressupostos para a edição de uma MP? Até pode ser, mas o que existe é um mecanismo de duplo controle. Um controle feito pelo próprio Congresso, que é, venhamos e convenhamos, o maior interessado em barrar a edição de medidas provisórias abusivas, ou deveria ser o maior interessado nisso, mas também existe essa possibilidade do recurso ao Poder Judiciário. O recurso ao Judiciário, dependendo do mecanismo que se utilize, pode ser feito por qualquer cidadão. Mas o mecanismo mais comum de ser utilizado, que é a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, ela pode ser ajuizada por qualquer um dos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Por exemplo, a mesa da Câmara pode levar isso ao Supremo, a mesa do Senado, ou até mesmo o Procurador-Geral da República ou partidos políticos com representação no Congresso. O Saber Direito, o debate faz mais um intervalo e volta na sequência. Não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate, o assunto medidas provisórias. O nosso convidado é o professor e consultor legislativo do Senado, João Trindade Filho. Agora, os livros que foram trazidos pelo nosso convidado, a gente começa por Medida Provisória, Edição e Conversão em Lei, Teoria e Prática, de José Levi Melo do Amaral Júnior. O que é que se pode falar a respeito desse livro, professor? Olha, na minha opinião, é o melhor livro escrito sobre medida provisória. É um livro que está bem atualizado, é um livro também que resultou da tese de doutorado do professor José Levi, que é professor da USP, e que tem uma atuação muito prática, atuou muito tempo em assessoramento parlamentar e também na subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil. Então, entende bastante na prática sobre a edição e o processo de conversão em lei das medidas provisórias. Para você ter uma ideia, existem algumas discussões aqui que se encontram nessa obra e que em outras obras sequer são levantadas. Então, na minha opinião, é o livro mais completo e o livro mais aprofundado para alguém que queira estudar especificamente esse tema das medidas provisórias na Constituição de 88. Ele é bem dirigido, no caso. Isso, exatamente. Inclusive, ele comenta muito bem uma parte que alguns livros passam, às vezes, um pouco batido, que é a parte das vedações materiais. Ele comenta uma por uma. Inclusive, uma obra que eu uso muito na minha atividade mesmo, lá no Senado Federal, quando eu preciso fazer algum parecer ou redigir alguma nota sobre uma medida provisória, é quase que citação certa. Obra de referência. Sem dúvida alguma. A gente tem aqui agora um momento aqui de apresentar o trabalho do professor também, Processo Legislativo Constitucional, uma obra sua, e o senhor fez pensando em quem? É o mesmo público do Saber Direito e Debate aqui hoje ou não?
Também, aí tem algumas variações. Eu fiz esse livro pensando não só no estudante de graduação ou de pós-graduação, em Direito, especificamente na parte de processo legislativo, mas terminou que esse livro eu redigi quando eu estava estudando até essa matéria para o meu trabalho mesmo lá no Senado. E aí a gente percebe, às vezes, que era necessário um manual de uma forma um pouco mais didática para tratar desse tema. Então termina que ele foi pensado para um público, mas hoje, com muito orgulho para mim, esse livro é muito utilizado também por profissionais da área, por consultores legislativos dos estados, da federação, das assembleias, das câmaras municipais. Então, a primeira edição eu escrevi quando eu ainda não era servidor do Senado, quando eu ainda estava me preparando, já era professor, mas não era ainda servidor do Senado, e aí a partir da segunda edição eu já trouxe alguns exemplos da vida prática. Então é uma obra que teve uma mudança um pouco de foco ao longo do tempo. Quando o senhor fala que tem exemplos aqui da vida prática, aqui, por exemplo, o senhor fala o que acontece quando o Supremo Tribunal Federal declara uma medida provisória inconstitucional? Sim, inclusive nessa obra eu coloquei, até fica uma situação um pouco chata de eu citar um livro de minha autoria, mas é porque foi o livro que eu usei de base até para a elaboração das minhas aulas. Então, alguém que queira aprofundar algum tema do que eu tratei na aula, vai poder encontrar nesse livro um capítulo especificamente sobre medidas provisórias. E aí, por exemplo, eu fiz uma coisa que eu particularmente gostei bastante, o pessoal da editora também gostou, que são estudos de caso. Então, por exemplo, quando a gente fala de medida provisória ou de uma medida provisória declarada inconstitucional ou suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, a gente fez um estudo de caso no julgamento da cautelar na ADI 4048. Então, todos esses temas mais complexos são acompanhados de um estudo de caso para ilustrar a matéria. E nós temos também aqui um clássico da literatura jurídica, né, as medidas provisórias no direito comparado no Brasil, de Brasilino Pereira dos Santos. O que é que você pode falar dessa obra? Olha, essa obra é realmente um verdadeiro clássico acerca das medidas provisórias. Inclusive, salvo engano, não houve atualização depois da reformulação das medidas provisórias pela emenda 32 de 2001, mas ainda assim, quem quiser entender a origem das medidas provisórias, quem quiser entender o contexto em que as medidas provisórias foram pensadas no Brasil, quem quiser entender o quadro geral do direito comparado, de como é que é a situação da legislação emanada do Poder Executivo em vários outros países do mundo, vai ter que recorrer à obra do professor Brasilino Pereira dos Santos. Já que estamos falando tanto de medida provisória, professor, há algumas perguntas que não ficaram esclarecidas por causa do tempo no bloco anterior, então eu queria terminar agora nesse bloco, né? É admissível uma medida provisória em matéria penal ou de direito civil? Pois é, na questão do direito civil, admite-se sim a utilização das medidas provisórias, até porque o direito civil é um mundo, né? O direito civil abrange de pessoas até a parte de bens, casamento, posse, propriedade, contratos. Então, admite-se a MP em matéria de direito civil, primeiro porque não há vedação expressa e, em segundo lugar, porque se ela não fosse admitida, simplesmente seria o mesmo que desconsiderar a existência das medidas provisórias, porque qualquer MP que tratasse de pessoas, de bens ou de contratos já seria uma violação dessa regra. Agora, em matéria de direito penal, geralmente, ou segundo a própria Constituição, não se admite essa utilização. Até porque o direito penal, como ele trata da liberdade mais básica do cidadão, que é a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir, se entende que ele precisa, é um ramo do direito que precisa de uma estabilidade normativa maior. Então, não se compatibiliza com esse caráter instável, com esse caráter precário que tem as medidas provisórias. Em matéria tributária também é admissível? Em matéria tributária é admissível e no caso da matéria tributária havia uma certa dúvida até a emenda 32 de 2001. Havia quem defendesse que seria o sistema tributário incompatível com a figura das medidas provisórias, mas o Poder Constituinte derivado, quando fez a emenda 32 de 2001, expressamente previu a possibilidade de medida provisória vir, inclusive para aumentar a alíquota de um tributo existente ou até mesmo para criar um novo imposto, desde que respeitadas aquelas regras de anterioridade, de antecedência de um exercício financeiro, quando o imposto precisar seguir essa regra. Mas nesse caso existe inclusive a previsão expressa na Constituição da possibilidade de utilização.
Para encerrar, professor, o presidente da República, ele pode retirar uma MP que já foi editada? Chegou-se a discutir isso, mas o Supremo entendeu que não. Porque quando o presidente edita a medida provisória, como ela tem vigência imediata, e o artigo 62 da Constituição diz que ela deve ser submetida de imediato à apreciação do Congresso, então se entende que quando o presidente edita a medida provisória, ela já não está mais nas mãos dele. Então ele não pode retirar. Ele pode até editar uma nova MP revogando a primeira, mas ele não pode unilateralmente retirá-la do Congresso. Professor, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos que o senhor deu nesse tempo conosco aqui. Eu que agradeço a sua oportunidade. Tá certo. Esta edição do Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Um grande abraço para você. Até a semana que vem.